Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de programa no Mistério da Redenção, essa homilia diária que vai chegando a mais e mais pessoas através desse nosso canal no YouTube, Catedral de Uruaçu, Paróquia Santana. Por isso, deixe o seu like, ative o sininho. Se você ainda não é membro desta família, se inscreva no canal e ajude-nos a poder chegar a mais e mais pessoas. A nossa finalidade é a meditação diária do Evangelho. Por isso, hoje o Evangelho é de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui no 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus, ele usa de imagens para falar sobre o reino de Deus. Aqui hoje, da semente de mostarda e do fermento. É claro que o nosso conhecimento sobre o reino de Deus, ele é um conhecimento que nós fazemos por analogia, quer dizer, nós usamos de imagens, nós usamos de realidades desse mundo para podermos entender, aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Até porque ninguém de nós aqui, nessa terra foi ao céu. Ninguém foi lá para saber como é que é, para pegar, para tocar, para sentir, para ver, não tem como. Claro que nós conhecemos a respeito do céu a partir daquilo que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus, então, ele usa de imagens, nesse caso, da semente de mostarda e também do fermento, para poder dizer que o reino de Deus ele está crescendo. A semente, a gente sabe que pequenina, quando ela é lançada na terra, uma vez que ela germina, ela é cuidada, ela se torna uma árvore grande. O fermento também, quando ele é usado, imagina aí uma pessoa quando ela faz um pão, faz uma rosca, a pessoa coloca o fermento, ninguém praticamente quase que nem vê o fermento, mas é ele que vai ali fazer com que aquela massa possa crescer. O reino de Deus também é desse jeito, ele está em crescimento, ele está em desenvolvimento. Imagina quando tudo começou com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele deu a missão aos apóstolos, eram apenas 12, um traiu Jesus. Mas foi a partir dali que a mensagem do Senhor, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se expandindo. E se hoje nós estamos aqui, cristãos, católicos, que procuram viver a palavra de Deus, é porque o reino de Deus, no silêncio, no escondimento, no dia a dia, noite e dia, o reino de Deus ele foi se expandindo, ele foi crescendo e ele chegou até nós. Então hoje, quando nós vivemos, por exemplo, os valores da nossa fé, valores da fé, da esperança, do amor, da caridade, do perdão, da família, do valor da vida, da santidade dos jovens, da pureza, da castidade, da justiça, da honestidade, etc., é porque nós sabemos que os valores do reino de Deus, eles vão se expandindo, eles vão alcançando muitos e muitos corações, e de repente, quando menos nós
notamos, percebemos, às vezes até sem a gente ver, mas o reino de Deus, ele cresceu. E de repente nós paramos assim e começamos a questionar, mas por que aquela pessoa tem essa atitude? Por que ela toma essa decisão? Por que ela fala daquele jeito? É porque o reino de Deus chegou até o coração dela. E ali ela dá um testemunho da sua fé. Aqui nós podemos entender, o reino de Deus, ele cresce, às vezes lentamente, sem muito barulho, sem muito alarde, mas ali Deus está alcançando muitos corações. É claro, o mais importante é que nós, como foi o caso desse santo que nós estamos celebrando hoje, Santo Inácio de Loyola, nós possamos dar um bom testemunho para que o reino de Deus ele continue a se expandir. Meditando sobre a oração no livro Sulco de São José Maria, ele diz para nós assim, número 455: quando procuravam pescar-te, perguntavas a ti mesmo de onde é que tiraram aquela força e aquele fogo que tudo abrasa. Agora que fazes oração, percebeste que essa é a fonte que brota em torno dos verdadeiros filhos de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e vamos fazer esse compromisso semana toda meditando a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.